Poucas profissões conhecem a solidão como a de um caminhoneiro. São horas, às vezes dias, percorrendo estradas quase desertas, atravessando serras cobertas por neblina, rodovias intermináveis e postos de combustível que parecem existir no meio do nada. Quem vive na estrada sabe que nem toda luz vista ao longe pertence a um posto. Nem toda voz ouvida no rádio vem de outro motorista. E nem toda carona deve ser aceita. Ao longo dos anos, milhares de caminhoneiros contaram histórias que desafiam qualquer explicação. Passageiros que desaparecem sem abrir a porta. Cargas que parecem se mover sozinhas. Postos de combustível que nunca mais são encontrados. E mensagens de rádio vindas de pessoas que desapareceram décadas atrás. Os 4 relatos que você vai ouvir foram criados para levar você ao lado mais sombrio das rodovias, onde a noite parece não ter fim e algumas viagens jamais deveriam ter começado. Apague as luzes. Coloque os fones de ouvido. E, se estiver dirigindo sozinho durante a madrugada, talvez seja melhor não atender ao próximo chamado no rádio. Relato 1. A carona no quilômetros 317. Meu nome é Roberto. Dirijo o caminhão há mais de 20 anos. Já percorri praticamente todas as rodovias do Brasil. Conheço os melhores postos. Os trechos mais perigosos. E também aqueles lugares onde até os caminhoneiros mais experientes evitam parar depois da meia-noite. Tudo aconteceu em uma noite de inverno, na BR-116. Chovia tanto que os limpadores de para-brisa mal conseguiam acompanhar a quantidade de água. A visibilidade era péssima. Eu transportava uma carga de alimentos perecíveis e precisava cumprir o prazo da entrega. Por volta das 2 da manhã, vi um homem parado no acostamento. Vestia uma capa de chuva escura. Segurava apenas uma pequena bolsa. Olhava fixamente para os caminhões que passavam. Normalmente eu nunca dava carona. Mas aquela chuva era diferente. Parecia impossível deixar alguém ali. Parei alguns metros à frente. O homem entrou sem dizer uma palavra. Sentou-se no banco do passageiro. Agradeceu apenas com um leve aceno de cabeça. Voltei para a estrada. Durante vários minutos, nenhum de nós falou. Até que resolvi quebrar o silêncio. Perguntei para onde ele estava indo. Ele respondeu calmamente. Para onde você também vai? Achei estranho. Expliquei que ainda viajaria centenas de quilômetros. Ele apenas sorriu. Olhei rapidamente para o retrovisor. Por um instante, tive a impressão de que não havia ninguém sentado ao meu lado. Virei o rosto imediatamente. O homem continuava ali. Imóvel. Observando a estrada. Poucos minutos depois, o rádio PX ligou sozinho. No meio dos chiados, ouvi a voz de um caminhoneiro dizendo apenas uma frase. Roberto, não olhe para o banco do passageiro. Meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei imediatamente para o rádio PX. O aparelho estava desligado. Mesmo assim, a voz continuava saindo do alto-falante. Não olhe para o lado. Continue dirigindo. Reconheci aquela voz. Era do Valdir. Um caminhoneiro com quem eu costumava conversar pelo rádio durante as viagens. Peguei o microfone. Valdir, é você? Nenhuma resposta. Apenas chiados. Depois, silêncio. Respirei fundo. Mantive os olhos fixos na estrada. Mas a curiosidade era maior que o medo. Olhei rapidamente para o banco do passageiro. O homem continuava sentado. As mãos apoiadas sobre a pequena bolsa. A cabeça baixa. Tudo parecia normal. Alguns quilômetros depois, parei em um posto de combustível. Desci para abastecer. Antes de entrar na loja de conveniência, olhei para a cabine. O passageiro permanecia imóvel. Como se estivesse dormindo. Paguei o combustível. Tomei um café. Conversei rapidamente com o frentista. Quando voltei ao caminhão, a porta do passageiro continuava fechada.
Mas o banco estava vazio. Procurei ao redor. Banheiros. Restaurante. Estacionamento. Nada. Perguntei ao frentista se ele tinha visto o homem descer. Ele me encarou sem entender. Que homem? Expliquei que havia chegado com um passageiro. O frentista respondeu: o senhor chegou sozinho. Olhei para o caminhão. A pequena bolsa ainda estava sobre o banco. Peguei-a. Era surpreendentemente leve. Abri o zíper. Dentro havia apenas uma fotografia antiga. Mostrava um caminhão muito parecido com o meu. Ao lado dele estavam dois homens sorrindo. Um deles era o passageiro. O outro era eu. Só que a fotografia parecia ter sido tirada nos anos 1980. Na parte de trás havia uma anotação escrita à mão. Quilômetros 317, a última viagem. Um frio percorreu minha espinha. Voltei rapidamente para a cabine. Assim que liguei o motor, o rádio PX voltou a chiar. A mesma voz falou novamente. Agora muito mais aflita. Roberto, ele voltou. Naquele instante, senti alguém respirar bem perto do meu ouvido direito. Mesmo sabendo que eu estava completamente sozinho na cabine. Meu corpo inteiro travou. A respiração era lenta. Pesada. Tão próxima que senti o ar tocar minha nuca. Mas eu sabia. Não havia ninguém na cabine. Lembrei das palavras que ouvi no rádio. Não olhe para o banco do passageiro. Apertei o volante com força. Continuei dirigindo. Sem mover a cabeça. Sem olhar para os espelhos. Foi então que o passageiro falou novamente. Com a mesma calma de antes. Você também parou para mim naquela noite. Meu coração disparou. Naquela noite? Que noite? Eu nunca tinha visto aquele homem antes. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. A chuva começou a cair ainda mais forte. Os faróis iluminavam apenas alguns metros da rodovia. De repente, passei por uma placa. Quilômetros 317. No mesmo instante, o caminhão perdeu força. O motor apagou sozinho. As luzes se apagaram. Restou apenas o barulho da chuva. Tentei ligar novamente. Nada. Então ouvi a voz do passageiro. Muito mais triste do que antes. Foi aqui. Sem conseguir resistir, virei lentamente a cabeça. O banco estava vazio. Mas o vidro da porta do passageiro estava completamente embaçado. E, bem no centro dele, alguém havia escrito com o dedo: obrigado por parar. Antes que eu pudesse reagir, um clarão iluminou toda a rodovia. Era um caminhão vindo na direção contrária. Quando sua luz passou pela cabine, vi, por uma fração de segundo, o passageiro sentado novamente, olhando para mim, sorrindo. Logo depois, desapareceu. O motor voltou a funcionar sozinho. Segui viagem até o amanhecer. Assim que cheguei ao destino, contei a história para um caminhoneiro muito antigo da transportadora. Ele ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou: a bolsa ainda está com você? Mostrei a fotografia. Assim que a viu, ele empalideceu. Disse que conhecia aquela imagem. Há muitos anos, um motorista morreu exatamente no quilômetros 317 tentando ajudar um homem parado no acostamento durante uma tempestade. O caminhão derrapou. Os dois morreram no local. Perguntei quem era o caminhoneiro. Ele respondeu baixinho: seu pai. Meu mundo parou. Meu pai havia falecido quando eu era muito pequeno. Eu nunca soube exatamente como aconteceu o acidente. Naquela noite, procurei uma caixa de fotografias antigas que minha mãe guardava. Depois de horas procurando, encontrei a mesma foto que estava na bolsa. Só havia uma diferença.
Na fotografia da minha mãe apareciam apenas duas pessoas. Meu pai. E outro caminhoneiro. O homem da carona não estava lá. Como se tivesse surgido apenas na fotografia que encontrei dentro da cabine. Até hoje continuo viajando pelas estradas do Brasil. Mas existe uma regra que nunca mais quebrei. Se vejo alguém pedindo carona durante uma tempestade, eu diminuo a velocidade. Faço uma oração. E sigo viagem. Porque aprendi que nem todo viajante quer apenas chegar ao destino. Alguns só estão tentando terminar uma viagem que nunca realmente acabou. Relato 2. O posto que não aparecia no GPS. Meu nome é Cláudio. Há 18 anos vivo na estrada. Quem trabalha com caminhão aprende rápido uma coisa. Nunca confie totalmente no GPS. Às vezes ele manda por desvios ruins. Às vezes perde o sinal. Mas o que aconteceu naquela madrugada foi muito pior. Eu seguia pela BR-163 transportando uma carga de medicamentos. Já passava das 3 da manhã. Fazia quase 6 horas que eu dirigia sem encontrar um único posto de combustível aberto. O marcador do tanque já estava entrando na reserva. Olhei o GPS. O posto mais próximo aparecia a quase 80 quilômetros. Não dava para chegar. Foi então que vi uma placa de madeira na beira da estrada. Posto Estrela, 2 quilômetros. E estranhei. O GPS não mostrava nenhum posto naquela região. Mesmo assim, entrei na estrada de acesso. Depois de alguns minutos, encontrei um lugar iluminado como se ainda fosse começo da noite. Bombas de combustível. Restaurante. Borracharia. E um enorme pátio cheio de caminhões. Respirei aliviado. Parei ao lado de uma bomba. Um frentista apareceu imediatamente. Usava um uniforme antigo. Muito diferente dos modelos atuais. Ele sorriu e perguntou: diesel comum ou aditivado? Respondi. Enquanto abastecia, comecei a observar os caminhões estacionados. Foi quando percebi um detalhe estranho. Quase todos eram modelos antigos. Mercedes bicudos. Scania das décadas de 70 e 80. Volvos que há muitos anos não circulavam pelas rodovias. Imaginei que fosse algum encontro de caminhões antigos. Entrei no restaurante. Lá dentro havia dezenas de motoristas jantando. Conversavam. Riam. Tomavam café. Mas ninguém usava celular. Nem havia televisão ligada. Pedi um café. A atendente serviu a xícara e perguntou: vai seguir viagem antes do amanhecer? Achei a pergunta curiosa. Respondi que sim. Ela parou de limpar o balcão. Olhou diretamente para mim. E falou bem devagar. Então vá embora antes que o relógio marque 4 horas. Perguntei o motivo. Ela apenas respondeu: porque depois disso, a saída desaparece. Naquele instante, o relógio pendurado na parede marcou exatamente 3 horas e 59. E todas as pessoas dentro do restaurante ficaram em silêncio ao mesmo tempo. O silêncio foi tão repentino que a xícara de café tremia na minha mão. Ninguém conversava. Ninguém se levantava. Todos os caminhoneiros olhavam para o velho relógio pendurado na parede. O ponteiro dos segundos avançou lentamente. 58. 59. Quando marcou 4 horas, as luzes do restaurante piscaram. Uma única vez. Depois voltaram ao normal. Respirei aliviado. Pensei que tudo não passasse de uma brincadeira. Foi então que olhei pela janela. A estrada por onde eu havia entrado não estava mais lá. No lugar dela havia apenas uma densa neblina. Corri para fora. Meu caminhão continuava estacionado na bomba. Mas o posto parecia diferente. Muito mais antigo. A pintura estava descascada. As bombas tinham ferrugem.
Os letreiros estavam desgastados pelo tempo. Olhei novamente para os caminhões. Agora todos pareciam abandonados. Cobertos de poeira. Pneus vazios. Alguns tinham árvores crescendo ao redor. Meu coração acelerou. Voltei correndo para o restaurante. As mesas continuavam ocupadas. Mas os motoristas não se moviam. Permaneciam sentados. Imóveis. Como estátuas. Passei por um deles. Toquei em seu ombro. A pele era fria. Dura. Como pedra. Foi então que todos viraram lentamente a cabeça para mim. Ao mesmo tempo. Sem dizer uma única palavra. Saí correndo. Entrei na cabine. Girei a chave. O motor não pegava. Tentei outra vez. Nada. Peguei o rádio PX. Só havia chiados. Depois. Uma voz baixa. Você chegou atrasado. Olhei pelo retrovisor. O frentista estava parado atrás do caminhão. Mas não sorria mais. Aos poucos, começou a levantar o braço, apontando para uma placa enferrujada no fim do pátio. Nunca a tinha visto antes. Nela estava escrito: última parada antes da estrada sem volta. Naquele instante, ouvi alguém bater 3 vezes na porta da cabine. Olhei para o lado. Era um caminhoneiro muito idoso. Vestia um macacão azul desbotado. Ele fez sinal para que eu abaixasse o vidro. Assim que fiz isso, falou apenas uma frase. Se eles oferecerem café outra vez, não aceite. Antes que eu pudesse perguntar quem eram eles. O velho desapareceu diante dos meus olhos. Como se nunca tivesse estado ali. E, atrás dele, todos os caminhoneiros do restaurante começaram a caminhar lentamente em direção ao meu caminhão. Relato 3. A carga que mudava de lugar. Meu nome é Sérgio. Trabalho com transporte de cargas há quase 25 anos. Já levei máquinas, medicamentos, animais, produtos químicos e cargas de alto valor. Mas nunca recebi um frete tão estranho quanto aquele. Tudo começou em uma transportadora no interior de Goiás. Cheguei ao pátio pouco antes do anoitecer. O encarregado me entregou os documentos e disse: a carreta já está carregada. Assinei os papéis. Quando ia entrar na cabine, ele me chamou novamente. Tem só uma regra. Olhei para ele. Não abra o compartimento de carga por motivo nenhum. Perguntei o que eu estava transportando. Ele respondeu apenas: o lacre não pode ser rompido até a entrega. Não era incomum transportar cargas lacradas. Mas havia algo diferente naquela carreta. O compartimento era completamente fechado. Sem qualquer identificação da empresa. Sem logotipo. Sem placas de risco. Nada. Antes de sair, fiz a inspeção de rotina. Pneus. Freios. Luzes. Tudo estava perfeito. Foi quando encostei a mão na lateral da carreta. Ela estava gelada. Muito mais fria do que deveria. Mesmo depois de passar o dia inteiro sob o sol. Comecei a viagem. As primeiras horas transcorreram normalmente. Por volta da meia-noite, parei em um posto para jantar. Enquanto caminhava até o restaurante, ouvi um barulho vindo da carreta. Toque. Pensei que alguma caixa tivesse deslizado. Continuei andando. Então ouvi novamente. Toque. Toque. Como se alguém batesse 3 vezes na parede interna. Voltei rapidamente. Olhei o lacre. Continuava intacto. Conferi os documentos. Tudo estava correto. Convenci a mim mesmo de que a carga apenas havia se acomodado. Jantei. Tomei um café. E segui viagem. Cerca de 1 hora depois, parei em um posto de fiscalização. Enquanto aguardava a conferência dos documentos, um policial caminhou ao redor da carreta.
De repente, ele franziu a testa. Olhou para mim e perguntou: "O senhor está viajando sozinho?" Respondi que sim. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois apontou para a lateral da carreta. "Tem certeza?" Sem entender, acompanhei o olhar dele. Na parede metálica, coberta pela poeira da estrada, havia 5 marcas. Pareciam impressões de dedos. Como se alguém tivesse apoiado a mão pelo lado de dentro da carreta. Olhei para o policial. Ele também parecia não acreditar no que estava vendo. As marcas eram nítidas. 5 dedos. A palma inteira. Como se alguém tivesse pressionado a mão contra o metal por dentro. Tentei explicar. Deve ser alguma deformação da chapa. O policial passou a mão sobre as marcas. A poeira saiu. Mas as impressões continuaram ali. Fundas. Como se tivessem sido feitas de dentro para fora. Ele olhou novamente para o lacre. Continuava intacto. Sem qualquer sinal de violação. "Pode seguir", disse ele, devolvendo meus documentos. Mas, antes que eu entrasse na cabine, falou em voz baixa. "Se ouvir alguém batendo, não responda." Achei estranho. Perguntei como ele sabia. O policial apenas balançou a cabeça. Entrou na viatura. E foi embora. Continuei viagem. Por volta das 2:30 da manhã, a rodovia estava completamente vazia. Foi então que ouvi novamente. Toque. 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 3 batidas. Desta vez muito mais fortes. Logo depois, vieram outras 3. Como se alguém esperasse uma resposta. Aumentei o volume do rádio. Tentei ignorar. Mas as batidas continuavam. Sempre no mesmo ritmo. Até que pararam. Respirei aliviado. Então ouvi uma voz. Muito baixa. Vinda da carroceria. "Motorista." Segurei o volante com força. Olhei pelo retrovisor. Nada. A voz voltou. "Eu sei que você consegue me ouvir." Meu corpo inteiro arrepiou. Lembrei imediatamente do aviso do policial. Não respondi. Continuei dirigindo. Alguns quilômetros depois, parei em um acostamento para verificar os pneus. Assim que desci da cabine, ouvi um arranhão longo vindo de dentro da carreta. Como se unhas percorressem lentamente toda a extensão da parede metálica. Passei a lanterna ao redor. O lacre permanecia intacto. Mas havia outra coisa. As 5 marcas de mão tinham desaparecido. No lugar delas, existiam dezenas. Grandes. Pequenas. Algumas pareciam mãos de crianças. Outras eram enormes, com dedos longos demais para serem humanos. Todas pressionadas contra o metal. Por dentro. Enquanto eu tentava entender aquilo, meu celular vibrou. Era uma mensagem da transportadora. Havia apenas uma frase. "Se a carga começar a chamar pelo seu nome, não faça a entrega." Naquele exato instante, a voz dentro da carreta sussurrou bem claramente. "Sérgio, abre a porta." Meu corpo inteiro congelou. Eu nunca havia dito meu nome durante a viagem. Nem pelo rádio. Nem ao telefone. Mesmo assim, a voz o pronunciou perfeitamente. "Sérgio, só preciso que você abra o lacre." Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. Entrei novamente na cabine e tranquei as portas. Liguei o motor. Antes que eu engatasse a marcha, ouvi uma pancada tão forte que o caminhão inteiro balançou. Bum! Depois outra. Bum! Olhei pelo espelho. A carreta parecia se mover sozinha. Como se algo enorme estivesse caminhando lá dentro. Pisei no acelerador. Apenas 15 quilômetros me separavam do destino.
Durante todo o trajeto, a voz não parou. Ora chorava. Ora implorava. Em alguns momentos, falava com a voz da minha esposa. Depois com a voz da minha mãe. Por fim, com a voz do meu filho. Pai, e me tira daqui. Foi a pior parte da viagem. Meu instinto dizia para abrir a porta. Mas alguma coisa me dizia que, se eu fizesse isso, jamais voltaria para casa. Ao amanhecer, cheguei ao galpão de entrega. Havia apenas um homem esperando. Vestia um macacão cinza, sem qualquer identificação. Conferiu os documentos. Olhou o lacre. E sorriu. Você conseguiu. Perguntei do que ele estava falando. Ele ignorou a pergunta. Chamou 4 funcionários. Eles prenderam correntes ao redor da carreta antes mesmo de romper o lacre. Achei aquilo estranho. Perguntei o motivo. O homem respondeu apenas: porque ela tenta sair. Assim que cortaram o lacre, todas as vozes cessaram. Um silêncio absoluto tomou conta do galpão. Os funcionários abriram lentamente as portas da carreta. Tentei olhar para dentro. O homem fechou a porta da cabine com força. Não olhe. Obedeci. Mesmo sem ver o que havia lá dentro. Ouvi apenas um som. Centenas de sussurros. Todos ao mesmo tempo. Depois, as portas foram fechadas novamente. Recebi o comprovante de entrega. Fui embora sem fazer mais perguntas. Meses depois, encontrei por acaso o mesmo encarregado que havia me entregue aquela carga. Perguntei, finalmente, o que eu tinha transportado. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu: ninguém sabe. Disse que, durante décadas, diferentes motoristas transportaram aquela mesma carreta entre 2 galpões. Sempre lacrada. Sempre escolhiam apenas caminhoneiros que nunca tivessem rompido um contrato de transporte. Perguntei o motivo. Ele respondeu: porque a carga sempre tenta convencer alguém a abrir a porta. Quem abre nunca mais é encontrado. Antes de ir embora, ele me entregou um envelope. Dentro havia uma lista com dezenas de nomes. Todos riscados. O último nome, ainda sem risco, era o meu. No rodapé da folha havia uma observação escrita à mão. Motoristas que resistiram ao chamado. Até hoje continuo viajando pelas rodovias do Brasil. Mas existe uma regra que jamais desobedeço. Se uma empresa diz que a carga não pode ser aberta sob nenhuma circunstância, eu nunca pergunto o motivo. Porque aprendi que algumas cargas transportam mercadorias. Outras transportam algo que nunca deveria chegar ao destino. Relato 4. A última chamada no rádio PX. Meu nome é Antônio. Aprendi a dirigir caminhão com meu pai. Naquela época, antes dos celulares, o rádio PX era a companhia de todo caminhoneiro. Era por ele que avisávamos sobre acidentes, buracos na pista, blitz e pedidos de ajuda. Até hoje mantenho um rádio instalado na cabine. Mais por costume do que por necessidade. Foi justamente esse velho aparelho que mudou minha vida. Tudo aconteceu em uma viagem pela BR-153. Era uma madrugada tranquila. O céu estava limpo. Quase não havia movimento na estrada. Eu conversava pelo PX com um motorista conhecido quando, de repente, a transmissão foi interrompida por um chiado muito forte. Pensei que fosse interferência. Mas, logo depois, ouvi uma voz. Fraca. Como se viesse de muito longe. Alguém me escuta? Peguei o microfone. Escuto sim. Qual é a sua localização? A resposta demorou alguns segundos. Ponte do Rio Preto, meu caminhão caiu, preciso de ajuda. Olhei imediatamente para o GPS. Não existia nenhum Rio Preto naquela região. Perguntei novamente onde ele estava. A voz respondeu exatamente a mesma frase.
sem mudar uma única palavra. Como uma gravação. Na manhã seguinte, parei em um restaurante de estrada e contei o ocorrido. Assim que mencionei o nome da ponte, os caminhoneiros ficaram em silêncio. Um senhor que tomava café no balcão levantou lentamente a cabeça. Perguntou. A voz parecia de um homem jovem? Confirmei. Ele respirou fundo. Depois disse. Faz mais de 30 anos que esse pedido de socorro aparece no rádio. Ninguém nunca descobriu de onde vem. Achei que fosse apenas mais uma história de estrada. Continuei viajando. Na noite seguinte, exatamente às 2h27 da manhã, o rádio voltou a chiar. A mesma voz apareceu. Só que dessa vez, ela não pediu ajuda. Ela disse apenas: Antônio, agora você está perto. Meu sangue gelou. Eu nunca tinha dito meu nome pelo rádio. Meu coração disparou. Afastei o microfone da boca. Olhei para os dois lados da rodovia. Não havia nenhum caminhão por perto. Nem carros. Nem qualquer sinal de alguém usando o rádio naquela frequência. A voz voltou. Mais limpa do que antes. Antônio, não desligue o rádio. Mesmo contra a vontade, continuei ouvindo. Peguei o GPS. Nenhuma ponte. Nenhum rio. Nada que combinasse com a descrição. Foi então que o aparelho começou a recalcular a rota sozinho. Uma estrada apareceu na tela. Nunca tinha visto aquele acesso. O GPS indicava. Vire à direita em 800 metros. Olhei pela janela. Não existia entrada alguma. Apenas mato e uma cerca antiga. Quando cheguei ao ponto indicado, o rádio chiou novamente. É aí. Naquele instante, os faróis iluminaram uma estrada de terra estreita. Eu tinha absoluta certeza de que ela não estava ali segundos antes. Reduzi a velocidade. Sem perceber, entrei no acesso. Quanto mais avançava, mais o sinal do celular desaparecia. O GPS travou. O relógio do painel marcava exatamente 2h27. Os minutos não passavam. Depois de alguns quilômetros, a estrada terminou diante de uma velha ponte de madeira. Parado no meio dela, havia um caminhão. Era um modelo muito antigo, com a cabine amassada, como se tivesse sofrido um acidente violento. As luzes estavam acesas. O rádio PX da cabine transmitia o mesmo chiado que eu ouvi havia 2 noites. Então a porta do caminhão se abriu lentamente. Um homem desceu. Vestia uma jaqueta de couro, boné azul, botas cobertas de lama. Ele caminhou até o meio da ponte. Ergueu o microfone do rádio que trazia na mão. E falou. Mas seus lábios não se moveram. Mesmo assim, a voz ecoou no meu PX. Você finalmente chegou. Meu corpo travou. Porque eu reconheci aquele rosto. Era exatamente o homem que aparecia em uma fotografia antiga que meu pai guardava na carteira. Um amigo caminhoneiro desaparecido na década de 1990. E, naquele momento, ele começou a fazer sinal para que eu atravessasse a ponte. Relato 4, a última chamada no rádio PX, parte 3, final. Meu pé ficou parado sobre o freio. O homem continuava fazendo sinal para que eu avançasse. Seu rosto era exatamente igual ao da fotografia que meu pai carregava por tantos anos. Lembrei do nome dele. Miguel. Meu pai sempre dizia que Miguel havia desaparecido durante uma viagem e que seu caminhão nunca foi encontrado. Peguei o microfone do rádio. Com a voz trêmula, perguntei. Miguel, o que aconteceu com você? A resposta veio imediatamente. Eu atravessei quando não devia. Um vento forte passou pela ponte. A madeira começou a render. Olhei para a água. Mas não havia rio algum. Sob a ponte existia apenas uma escuridão profunda.
Sem fim. Como se a estrada terminasse sobre um enorme vazio. Miguel voltou a falar. Toda noite o rádio chama outro motorista. E por quê? Ele abaixou a cabeça. Depois respondeu. Porque ela sempre precisa de alguém para ocupar o lugar de quem consegue escapar. Naquele instante, ouvi outra voz no rádio. Era meu pai. Falecido havia mais de 15 anos. Antônio, dá ré agora. Meu coração disparou. A voz era idêntica. Mas havia algo diferente. Meu pai sempre me chamava de Toninho. Nunca de Antônio. Foi então que percebi. A estrada inteira imitava vozes. Assim como havia feito com Miguel. Assim como tentava fazer comigo. Olhei novamente para o homem na ponte. Seu rosto começou a mudar. Os olhos desapareceram. A pele ficou pálida. O sorriso se tornou impossível de descrever. Ele já não parecia humano. Engatei a marcha a ré. No mesmo instante, dezenas de rádios começaram a transmitir ao mesmo tempo. Pedidos de socorro. Chamados. Nomes de caminhoneiros. Todos sobrepostos. Todos desesperados. A ponte começou a desaparecer atrás da neblina. A estrada de terra tremia. Sem tirar os olhos do retrovisor, recuei até alcançar novamente o asfalto. Assim que os pneus tocaram a rodovia. Tudo acabou. Olhei para trás. A estrada de terra havia sumido. No lugar dela existia apenas um barranco coberto por vegetação. Como se nunca tivesse havido qualquer acesso. No dia seguinte, procurei um antigo amigo do meu pai. Mostrei a fotografia de Miguel. Ele ficou em silêncio. Depois abriu uma caixa de documentos antigos. Entre eles havia uma reportagem de jornal. Contava que, na década de 1990, uma ponte de madeira chamada Ponte do Rio Preto desabou durante uma tempestade. Vários caminhoneiros desapareceram. A ponte foi destruída. Uma nova rodovia foi construída anos depois, desviando completamente aquele trecho. Hoje, a antiga estrada nem aparece mais nos mapas. Antes de eu ir embora, o velho caminhoneiro colocou a mão no meu ombro. E disse algo que jamais esqueci. Às vezes, os mortos não pedem ajuda porque querem ser salvos. Pedem porque não querem continuar sozinhos. Desde então, continuo viajando por todo o Brasil. O rádio PX ainda permanece ligado. Mas existe uma regra que sigo em todas as madrugadas. Se uma voz desconhecida pedir socorro, primeiro verifico se ela responde às minhas perguntas. Porque aprendi que quem realmente precisa de ajuda nunca repete sempre a mesma frase. Mas quem ficou preso em alguma estrada esquecida pelo tempo, está condenado a fazer o mesmo chamado. Todas as noites. Para sempre. Esses foram 4 relatos sobrenaturais de caminhoneiros. Histórias inspiradas no universo das estradas, onde a solidão, a neblina e as longas madrugadas parecem esconder mistérios que desafiam qualquer explicação. Talvez tudo isso seja apenas fruto da imaginação. Ou talvez existam trechos de rodovia onde algumas viagens nunca terminam, alguns passageiros jamais chegam ao destino, e certos chamados no rádio ainda esperam por alguém disposto a responder. E você? Qual dos 4 relatos mais arrepiou você? Conte nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos relatos sobrenaturais. Toda semana trazemos novas histórias de terror, mistérios e lendas que podem fazer você pensar 2 vezes antes de pegar a estrada à noite. E lembre-se: se o rádio PX chamar pelo seu nome em uma estrada deserta, talvez o mais seguro seja continuar dirigindo em silêncio.